Olá, meus amores, muito boa tarde. Estamos aqui reunidos para a nossa segunda aula, né? Como nós vimos, né, na primeira aula foi sobre o caráter cristão, amém? Sobre o nosso caráter. E hoje, na lição de número 2, nós vamos ver sobre o sal e a luz, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Deus de poder e maravilha, eu te dou graças, Senhor amado, Deus, pela vida de cada uma, Pai, dessas pessoas, Senhor amado, desses alunos, Pai, que estão aqui, que se prontificaram, Deus amado, a aprender mais da Tua palavra. Então eu te peço, Senhor meu Deus, que Tu venha nos abençoar, Pai, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, meus amores, a nossa aula de hoje, né, se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Então, sal da terra. Por que aqui Jesus usa essas metáforas, né? De sal e luz, certo? Porque nós vamos ver hoje. O sal, para que ele serve? Ele serve para dar sabor aos alimentos. Ou seja, né? Vamos supor, tá? Vamos comer uma batatinha frita para ver, né? Sem sal. E veja o que você acha. Ela fica ruim, né? A batatinha fritinha, para ser saborosa, ela precisa do quê? De ter sal. Claro que não sal em excesso, mas o sal ai, Senhor, no ponto certo, tá? Na quantidade, agora eu lembrei. Na quantidade certa de sal, a batatinha vai ficar uma delícia, né? Já tá me dando água na boca, porque uma batatinha frita, ela tem o seu valor, né? Agora imagina você comendo uma batata frita sem sal. Ela vai ficar com gosto de água, vai ficar horrível, né? Então, e a luz, né? Que Jesus também diz que nós, além de sermos o sal da terra, nós temos também a luz do mundo. Então, o que nós vamos ver? Eu vou fazer um teste com você aqui, tá? Olhem só, não ficou ruim assim para vocês me verem, né? Ou seja, um ambiente com pouca iluminação, ela deixa o ambiente ruim, certo? E sem iluminação nenhuma, fica pior ainda, certo? Então, olhem só a diferença, né? Para vocês verem que uma iluminação boa com uma batatinha no ponto, né? Com um salzinho no ponto certo, vai ser maravilhoso, amém? Então, o que Jesus quer nos dizer com isso, né? Ou seja, para
começarmos, né, inicialmente, que ser filho de Deus é uma bênção, certo? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos bênção na nossa vida, amém? Mas esta bênção, como todas as outras, traz consigo que responsabilidade, certo? Por que nos traz responsabilidade, né? Porque, glória a Deus, em seguida que Jesus usou as figuras do sal e da luz, exatamente para ilustrar, né, o tipo de influência que nós somos no mundo. Amém? Que nós temos que ser no mundo, certo, meus amores? Então, Deus, Ele não nos chama, quer dizer, Deus, Ele nos chamou para nós fazermos a diferença no mundo, certo? Glória a Deus. E para influenciá-lo, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, né? O que acontece? Jesus nos chamou para nós fazermos a diferença, ou seja, para nós influenciar o mundo, né? E o que quer dizer com isso? Não é o mundo que tem que influenciar a igreja, e sim a igreja que tem que influenciar o mundo. E para isso que nós somos chamados. E outros, meus amados, para você que a recém está chegando, né, que a recém se converteu, o que eu quero te dizer? Que a igreja não é as quatro paredes que estão em pé, né? Onde nós nos reunimos, certo? A igreja somos nós. Cada um de nós é a igreja de Jesus. Por isso que ele diz que ele voltaria, né, para buscar a sua igreja, ou seja, para nos buscar, porque ele não vai levar o material, o prédio, ele vai levar as pessoas, ou seja, então, por isso que nós, né, temos que influenciar o mundo. Por quê? Porque nós fomos chamados por Deus não para apenas receber bênção, tá? Nós não fomos chamados para nós receber, só para nós receber, não. Nós fomos chamados também para nós abençoar o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso familiar, porque tem muitas famílias que uma pessoa só se converte e os outros não. Então, nós fomos chamados para isso, não só para nós recebermos bênção, mas também para nós abençoar, né, a vida dos outros, ser bênção na vida das pessoas, ou seja, bênção na nossa família, bênção na nossa igreja, né? Bênção para a sociedade e bênção para o mundo. Então, nós temos que termos o que? Sabor, certo? Porque nós temos que dar sabor a esse mundo que está tão difícil, ou seja, o mundo está em trevas, o mundo vive em trevas, porque eles não aceitaram
a luz de Jesus ainda na vida deles. E para muitos ainda estão em trevas, certo? Ou seja, né? Glória a Deus. E por isso, né? Logo após Jesus falar sobre o caráter, né? Do cristão e a verdadeira felicidade, que é o que nós vimos na nossa aula anterior, né? Sobre o que é a verdadeira felicidade, né? Ele passa agora para nos ensinar sobre a responsabilidade que nós, como cristãos, tem de influenciar positivamente o mundo, né? Nós somos o sal da terra. O sal, ele tem duas finalidades, né? Ou seja, o sal, ele tem dois atributos, né? Que é o de dar sabor e o de conservar os alimentos. Gente, naquela época lá, quando Jesus que Jesus estava no mundo, não existia geladeira, não existia freezer, né? Então, o que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que salgar os alimentos para conservar os alimentos. Além do sal ser usado para dar sabor, né, aos alimentos, às comidas que eram feitas, ele também servia para quê? Para conservar os alimentos. Então, quando eles tinham que levar o peixe de uma cidade a outra, tá? O que eles faziam? Porque não tinha carro, não tinha caminhão frigorífico, né? Então, o transporte dos alimentos, no caso do peixe, ele era feito através de burros, tá? Então, eles carregavam as toneladas de peixe, de alimento, no lombo dos burros, certo? E para a pessoa que estava conduzindo, levando aqueles alimentos, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que salgar os alimentos, para que os alimentos não viessem a estragar. Então, o sal, ele tem dois sabores, né? E voltando para a palavra, né? Os discípulos de Cristo foram chamados para serem testemunhas do Evangelho em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo, como está escrito lá em Atos 1:8, certo? Que os discípulos, eles foram chamados para serem testemunhas do Evangelho de Cristo. Amém? Ou seja, eles foram chamados para dar sabor ao mundo, né? E aos seres, mas como assim dar sabor ao mundo, né? Ao serem mansos, humildes, sensíveis, moral e espiritualmente incansáveis na busca de Deus, tá?
misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, né? Os discípulos estariam manifestando ao mundo, por meio de suas vidas, os valores divinos de Deus, certo? E dessa forma influenciando positivamente ao mundo, tá? Isso é dar sabor ao mundo, certo? Ou seja, dar sabor ao mundo fala também da mensagem do Evangelho e é a única a dar um sentido real à vida do ser humano, tá? Então, aqui nós vimos, né, um dos atributos do sal, que é dar sabor, né? Ou seja, ao mundo através do que? Da mensagem do Evangelho, que é a única a dar um sentido real à vida do ser humano, tá? E para conservando os alimentos, né? O sal, ele também ajuda. Ou seja, assim como eles tinham que pôr o sal para conservar os alimentos, assim também nós temos que conservar as nossas atitudes boas para nós influenciarmos no mundo, né? Ou seja, o sal não perde a sua salinidade se o cloreto de sódio puro. Se tiver o cloreto de sódio puro, tá? O sal, ele não perde a sua salinidade, né? Então, o que quer dizer com isso? Se o sal perder a sua salinidade, ele não presta para mais nada, certo? Então, o que Jesus quis dizer, né, com isso? Quando disse aos discípulos que eles deixariam de ser discípulos se perdessem o caráter do sal. Ou seja, uma pessoa, tá? Se ela perder o seu caráter, se ela deixar de ser uma pessoa honesta, humilde, né? Uma pessoa, ela perde todas as qualidades dela, ou seja, como ela vai influenciar o mundo se ela não tomar as atitudes corretas, certo? Se ela procurar fazer aquilo que todo mundo faz, que aqueles que não são cristãos agem, ela não vai poder influenciar em nada, ela não vai estar influenciando, então ninguém vai se espelhar nela. Ué, mas que tipo de cristão é esse que diz que tem Jesus na sua vida, mas age pior que eu, tá? É assim que somos vistos. Então, Jesus, ele disse o quê? O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que se nós, como os discípulos de Cristo, tá? Nós não agir corretamente conforme os mandamentos de Jesus, nós não vamos poder influenciar ninguém,
nós não vamos poder dar sabor à vida de ninguém, tá? Glória a Deus. O sal não refinado do Mar Vermelho continha a mistura de outros minerais, e deste sal em estado natural, o cloreto de sódio poderia sofrer lixiviação, ou seja, lixiviação. O que é isso? Quando tá no solo tem muitos minerais, tem muitas substâncias boas, né? A terra, para ela poder dar frutos, ou seja, para que possa crescer a plantação, crescer as árvores, crescer tudo, os alimentos, né? O que acontece? O solo tem que ser um solo bom, porque um agricultor, ele não vai semear a semente num solo ruim, seco, duro, certo? Então, o que acontece ali? Acontece que quando chove demais, tá? Assim, em excesso, o que acontece? A água, ela lava aquele solo, ou seja, retira tudo, ela leva junto, a enxurrada, ela leva junto todos os minerais, todas as substâncias que teria naquele solo, para que ele viesse ser uma terra frutífera, certo? Uma terra boa. A água leva todas as propriedades, e assim aconteceria com o sal no Mar Vermelho. A água tiraria todo aqueles minérios, aqueles conteúdos, tá? Que o sal tem, e tornando-se ele, assim como o solo, tornado o sal, a água também leva todas as propriedades que iriam ajudar o sal a dar sabor, certo? Porque daí ele se torna, lixiviação, em consequência da umidade, torna-se imprestável, certo? Por quê? Porque ela levou todas as substâncias que tinha. Assim é com o solo. O solo, aonde recebe muita água, né? Ele se torna um solo ruim, um solo fraco, uma terra que o que tu plantar não vai sobreviver ali, não vai brotar, né? Então é assim que Deus vê, certo? E deste sal em estado natural, o cloreto de sódio poderia sofrer lixiviação em consequência da umidade. O sal, quando ele fica úmido, que ele começa a se dissolver, ele não serve mais para nada. Ele não serve para dar sabor às coisas. E o que acaba acontecendo? A gente acaba pondo ele fora. E assim é o discípulo quando ele perde aquela essência, né? Que a nossa essência é Cristo, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de ser um discípulo, a gente perde todo a nossa
Ai, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Gente do céu, a minha mente tá que tá, né? Mas vamos lá em nome de Jesus. Então, assim como o sal se torna imprestável, o discípulo que não estiver em comunhão com Deus, ele também se torna imprestável, né? Ou seja, eles associavam a metáfora do sal à sabedoria. Vem só. E esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem tolo ou louco como seu significado radicular, ou seja, glória a Deus, aleluia. Na raiz da palavra é tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter, já que assim são imprestáveis para o reino e a igreja. Então, eles só colhem o quê? O desprezo, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que aqui Jesus nos compara como o sal da terra. Nós temos que o quê? Que procurar sempre incentivar, né? Inspirar, né? As pessoas a fazerem a diferença no mundo. Nós, a partir do momento que nós conhecemos, que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser pessoas boas e pessoas positivas, né? Porque Jesus não diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós vamos, vai encerrar nossos problemas, nossas lutas, nós não vamos mais passar por dificuldade, não. Jesus, ele disse o contrário: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão, certo? Então, nós temos que influenciar o mundo, né? Nós temos que trazer sabor ao mundo. E como assim? Quando tem uma pessoa triste, passando por dificuldade, tem muitas pessoas que ao invés de levantar a pessoa, eles afundam mais a pessoa ainda, certo? Se a pessoa está passando por um problema, uma enfermidade na família, tá? Que aquela pessoa foi desenganada pelos médicos, tu vai chegar na pessoa e tu vai dizer, olha, nem te estressa porque ele vai morrer. Isso aí não tem mais jeito. Certo? Se quando temos passando por problemas com um filho, com um parente, com o mundo dos vícios, muitos chegam e dizem, isso para esse aí não tem mais jeito, pau que nasce torto, morre torto. Não, não é assim que nós temos que fazer. Nós temos que o quê? Levar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo e mostrar para eles que tem solução sim, que Jesus pode dar a solução, seja para a enfermidade, seja para o problema de vício, tá? Jesus, ele pode, e é para isso que Jesus nos chamou, para nós ser bênção
na vida dos outros e não para nós afundar ainda mais a vida dos outros, certo? Então, isso é dar sabor, ou seja, é mostrar para que nós viemos, mostrar o que Deus pode fazer na vida de cada um, assim como eu já falei para vocês, que muitas vezes não é no nosso falar, mas é no nosso agir, na nossa conduta, certo? Não ser uma pessoa de briga, de confusão, uma pessoa que vive na casa dos outros fazendo fofoca, uma pessoa que não ora, que não busca a presença de Deus, que quando vem uma pessoa para desabafar contigo, tu vai botar a pessoa mais para baixo ainda. Não, não é para isso que Deus nos chamou. Deus, ele nos chamou para nós fazer a diferença, para nós influenciar nas coisas boas o mundo. E ele também fala, vós sois a luz do mundo, como está aqui, ó, na palavra. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem ver acender uma candeia para colocá-la debaixo do algueiro, mas no velador e alumiar a todos os que se encontram na sua casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. É para isso que nós fomos chamados. Luz do mundo. Onde é que tu já viu, tá? Vamos supor, candeia, tá? Eram uns potinhos pequenos, feito de cerâmica, feito de barro, tá? Que ali eles colocavam azeite e botavam um pano, um pedacinho de um pavio, de um tecido mesmo, e ali eles acendiam aquela luz quando era de noite. Por quê? Porque lá não tinha luz elétrica, eles não tinham energia que nem a gente tem hoje aqui. Que é só tu entrar na peça, tu acende ali, dá um clique ali na chave de luz e tudo se ilumina. Não, naquela época não tinha isso. Então eles botavam várias candeias acesas. Agora eu quero te dizer, vai tu pegar uma vela